Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar com movimentos, uma aplicação do movimento circular, para ser mais preciso, e, se tudo der certo, trabalhar também com os conceitos, né, e as fórmulas, na verdade, resolver exercícios do movimento circular aplicados a transmissões de polias e engrenagens, e também lançamento oblíquo e lançamento horizontal, que foram os dois lançamentos que ficaram pendentes aí para a gente ver na aula de hoje, tá? Bom, então, uma das coisas que eu quero conversar com vocês é o seguinte: a gente viu na última aula, na nossa última live, o estudo sobre o lançamento, melhor, sobre o movimento circular. E uma das, digamos assim, propriedades interessantes do movimento circular é justamente a aplicação que ele traz dentro do estudo de polias e engrenagens. Tá? Então, a ideia da nossa primeira parte da aula é justamente nós abordarmos esse conteúdo, esse contexto, né? Essa aplicação, que é a aplicação do tratamento de transmissão do movimento circular, certo? Então, a gente vai ver agora como que a gente vai estar abordando aí esse conceito. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo achar. Ah, tá. Não estou ficando doido ali. Bom, então a gente vai ver a questão dos sistemas de engrenagens ou polias, tá? Eu vou mandar alguns prints aqui só para a gente discutir algumas coisas iniciais e depois a gente vai resolver os exemplos, tá? Então, basicamente, vocês já devem ter visto, se deparado, ou mesmo terem aí acesso a um sistema de polia e engrenagem, seja eles dos mais complexos ou dos mais complicados. Por exemplo, eu, nesse exato momento, estou fazendo uso do meu ventilador. Então, eu estou utilizando engrenagens dentro dele, que, por sua vez, obviamente nós sabemos que a função dela é fazer o giro da hélice para proporcionar, digamos assim, um ar quente mais vindo, direcionado para a gente, né? Porque nesse calor é isso que a gente ganha. Então, praticamente, o que nós temos aqui? O que nós vamos estudar aqui são os conceitos, né? A aplicação de quê? De velocidade escalar, velocidade angular, relação entre frequência, período e o raio, tá? Dentro do conceito do movimento circular, tirados dos conceitos, né, do movimento circular para a transmissão do movimento circular em polias e engrenagens. Então, a gente vai ver qual é a relação entre as velocidades das polias, a velocidade escalar e angular, qual é a relação entre as frequências dessas polias conectadas por algum mecanismo que a gente chama de correia, tá? Então, a gente vai ver quais são essas relações que surgem nesse estudo, tá? Aí, além disso, talvez vocês não tenham mais, existem muitos relógios antigos, na verdade, esses relógios que são um pouco mais caros, né? Esses smartwatches que a gente tem comprado hoje em dia, por exemplo, a Mi Band, até um aqui, ó, eles não usam mais esse recurso, que é o que vocês estão vendo aqui na tela, o recurso das engrenagens que são conectadas, tá? Nós temos engrenagens dentadas, que possuem esses dentes aí, que fazem essa conexão de uma com a outra. Então, a gente tem uma conexão A e uma conexão B. Vocês vão observar, como tem na imagem já essa indicação, que no caso das correias, ambas as engrenagens giram no mesmo sentido. Então, elas giram no mesmo sentido, enquanto que engrenagens conectadas, né, sem correias, uma colada na outra por meio de dentes, né, essas correias dentadas, engrenagens dentadas, elas vão ter o quê? Ó? Se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Então, é interessante a gente destacar essa complexidade que a gente tem. Bom, então, é só a parte principal que nós temos nesse capítulo, tá? Eu estou assim, ó. Então, gente, ó, podemos concluir que no sistema de transmissão, os pontos das extremidades das duas polias, tá? Nesse caso, esse aqui, eles vão possuir mesma velocidade linear e velocidade angulares diferentes, tá? Isso porque nós vamos identificar o seguinte, ó. Esse aqui ficou meio solto, mas eu vou explicar para vocês o porquê que, quando nós trabalhamos com polias, a velocidade linear, que é a velocidade normal, comum, que a gente calcula, delta E sobre delta T, é diferente da velocidade angular. Por que elas são diferentes?
velocidade linear é igual e a angular é diferente. Basicamente pelo seguinte, pessoal. Vejam que quando nós calculamos a velocidade escalar comum no movimento circular, a gente aprendeu que a fórmula, uma das fórmulas é 2πr sobre o período, tá? Ou 2πr vezes a frequência. Já a velocidade angular é 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Então a gente vai notar o seguinte, ó, que a velocidade angular, melhor, a escalar linear, ela tem raio, ela depende do raio, enquanto que a velocidade angular não depende do raio. Então, por conta dessa diferença na fórmula, a gente vai ter efeitos diferentes na hora do tratamento, tá? Vamos começar com a transmissão de velocidades, de distâncias, do mesmo eixo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês algumas situações em que a gente vai estar aplicando esse movimento. Olha só. Então, aqui nós podemos perceber a transmissão por meio de um mesmo eixo. Então, tem um eixo aqui, isso acontece, por exemplo, nos carros, tá? Os eixos vão estar conectados com as duas polias e elas vão estar girando por velocidade angular, ó, de A e de B. Essas velocidades, como a gente viu, elas têm que ser o quê? Diferentes, né? Mas isso no caso das correias. No caso da transmissão conectadas assim, a gente vai ter que concluir que elas são iguais. Nesse caso aqui, a velocidade angular das polias é igual, mas a linear são diferentes, tá? Então, se eu tenho raios diferentes, consequentemente, as velocidades escalares serão distintas, tá? Serão diferentes. E, basicamente, se resume a gente entender qual é a aplicação básica sobre isso. Desculpem, eu me assustei aqui com o negócio aqui. Bom, deixa eu pegar só mais uma informação aqui para a gente começar a fazer alguns exemplos da aplicação de polias, correias dentadas, engrenagens conectadas, tá? Só pegar mais um exemplo aqui e aí a gente começa a fazer os exercícios. Deixa eu ver qual que é a página. Só mais um minutinho aqui, a gente está achando. Bom, então eu não estou achando aqui, pessoal. Então a gente vai logo direto para os exercícios, aí eu explico nos exercícios os conceitos, tá? Já que eu não estou achando aqui a definiçãozinha bonitinha. Basicamente, o primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui vai ser esse daqui, ó. São um exercício de transmissão por meio de correias, tá? Então deixa eu pegar aqui, vou abrir um novo. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer vai ser esse aqui. Se tiver pequena letra, vocês me falam que eu dou uma aumentada aí, tá? Bom, então vamos lá. Essa questão diz o seguinte, ó. A polia A, essa polia aqui, ó,
Ela tem um raio de 60 centímetros, então aqui a gente sabe que vale 60 centímetros de raio dessa. Está ligada à polia B, essa aqui, cujo raio é de 20 centímetros. Então aqui a gente tem 20 centímetros de raio, por meio de uma correia inextensível. Considerando que a polia A gira no sentido indicado, ou seja, nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, no sentido anti-horário, com uma frequência de 1.200 RPM, então a gente sabe aqui a frequência, ó, 1.200 RPM, determine a frequência da polia B. Então a gente quer saber qual é a frequência da polia B nesses termos aqui, tá? Bom, de forma resumida, a gente vai ter que entender assim, ó, quando nós estamos estudando objetos que são conectados através de correia, por exemplo, a gente precisa entender que, no final das contas, a velocidade das duas vão ser iguais. Tá? Então, a velocidade escalar que a polia A gira tem que ser igual à velocidade escalar que a polia B gira. Tá? Por quê? Porque se a engrenagem A ela gira mais rápido que a B, então isso significa dizer que a correia vai estar tipo escorregando sobre B, ela não vai estar bem conectada. Resumindo, então, as velocidades elas são iguais. Então a gente vai resumir da seguinte maneira: a velocidade de A ela tem que ser igual à velocidade de B. Percebam que nós temos informação sobre o raio e frequência. Dentro do conteúdo do movimento circular uniforme, a gente tem que entender que uma das aplicações para eles, pessoal, para ela, né, é que a gente tem que a velocidade escalar ela pode ser definida como sendo 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência, tá? Tem a fórmula que tem o período, mas observe que nós não temos o período aqui. Dá para calcular o período? Dá. Bem tranquilo calcular o período, só que aí você estaria fazendo um cálculo a mais, então não precisa. Nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Isso significa dizer que, se eu pego a velocidade de A e substituo aqui por raio de A e frequência de A, eu vou obter do outro lado também, eu tenho que ter do outro lado também 2 vezes π, só que agora raio de B, vezes frequência de B. E aqui é uma característica importante, tá? Para essa questão, eu não vou necessitar fazer conversão de unidade, ou seja, eu não preciso transformar o raio em metros, porque está em centímetro, nem transformar a frequência em hertz, já que está em RPM, porque não tem outra grandeza misturada aqui no meio, tá? Então não precisa, de certa forma, fazer essa conversão. É legal fazer, mas a gente não precisa. Por quê? Porque observe que as duas grandezas que aparecem aqui são as mesmas. Logo, se você, por exemplo, cancelar aqui, você vier aqui cancelar o 2π com 2π, que você pode cancelar. Não pode cancelar o raio com raio, porque são raios diferentes. Olha, o raio da engrenagem A é 60, a frequência é 1.200, o raio de B é 20 e a frequência de B eu não sei. Agora é só resolver. Isso aqui vai dar 6 vezes 12, vai dar 72, e aí eu vou repetir os 3 zeros aí, 72.000, 20 vezes a frequência de B, vou cancelar o zero com zero, e aí eu posso dizer que a frequência de B, quando eu passar o 2 dividindo, vai ser a metade de 72.000, ou seja, vai dar 36.000 RPM. Opa, 36.000 não. 3.600 RPM. Cortei um zero aqui, então 3.600 RPM. Caso eu precise converter para Hertz, eu só divido por 60 e aí eu transformo isso aqui em Hertz. Ou seja, o zero vai cortar, 36 dividido para 6 vai dar 6, e aí falta só um zero. Isso aqui significa 60 Hz, ou seja, 60 ciclos, 60 giros ali a cada segundo, tá? Então, basicamente, a gente resolveu aí a questão utilizando notação. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá indo, professor. Então, é a nossa primeira aplicação. Primeira aplicação. Agora a gente vai fazer uma de engrenagem, tá? Duas engrenagens que estão acopladas.
eu pegar aqui, tá? Nossa próxima questão. Vou até dar um zoom nela, que eu acho que a outra ficou pequena para ler. Então, vamos fazer mais uma aqui. Vou deixar assim, que provavelmente não vai ficar pegando, agora não vai ficar pegando na questão. Acho que na outra aqui ficou pegando a câmera, né? Não prestei atenção nisso. Isso aqui não vai ficar pegando na câmera. Eu estou vendo aqui direitinho, coloquei o programinha aqui aberto do lado, eu posso ver melhor. Então vamos lá. A próxima questão a gente tem, e ela diz o seguinte: sabendo que a relação entre os raios das engrenagens da figura é 1,5, aí falta a figura, né? Vou pegar a figura agora. A figura, vou deixar ela aqui embaixo, para a gente resolver aqui do lado. Então, vamos lá. Sabendo que a relação entre os raios é 1,5, tá? O raio da primeira e o raio da segunda dividido vão dar 1,5. E que a engrenagem 1 gira no sentido anti-horário. Obviamente, a 2 tem que girar no sentido horário, tá? Quando estão acoplados, tem que girar no sentido contrário, tá? O que a gente pode afirmar? Aí aqui ele vai falar para a gente qual que é o valor da frequência. Há uma coisa interessante aqui, ó. Se a engrenagem 1 gira no sentido anti-horário, todas as alternativas que falam que a engrenagem 2 vai girar também no sentido anti-horário é falsa, tá? Então, letra A, letra B, letra C são falsas, tá? Só é só a gente verificar a D ou a E, tá bom? Já que ela tem que girar no sentido contrário. Percebam que as velocidades das duas engrenagens novamente precisam ser iguais, tá? Que é aquilo que a gente viu no início da aula. Quando estão conectadas, tá? As velocidades conectadas ou por correias ou por eixos dentados, elas precisam ser iguais. Agora, quando nós temos a conexão através de eixos, igual a gente viu naquela última imagem, aí não é a velocidade que é igual, é a velocidade angular que vai ser igual para as duas, tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Bom, então feito isso, vamos lá. A gente precisa saber da relação sobre a frequência. A gente precisa entender qual é a relação entre as frequências. Novamente, nós vamos usar aquela mesma ideia. Velocidade, só que a da primeira, é igual à velocidade da segunda. Trocando as informações de velocidade pelas informações da fórmula, nós vimos que a fórmula para velocidade é 2πr vezes a frequência, tá? Frequência 1. E do outro lado a mesma coisa, 2πr, só que agora R2 e F2, tá? Posso simplificar o 2π, porque ele é irrelevante. E aí, vou somente fazer esse cálculo aqui, ó. R1, F1 igual a R2, F2. Eu quero saber a informação, pessoal, de F2. É isso que eu quero saber, ó. Então, a gente podemos afirmar que a engrenagem 2 gira com frequência igual a F1 ou se gira com frequência igual a 1,5. O que eu vou fazer? A única informação que eu tenho é do raio. Então, eu vou pegar o raio 2 e vou passar para o outro lado dividindo. Então, R2 sobre R1 sobre R2 vezes F1 é igual a F2. Só que, de acordo com a questão, R1 sobre R2 é 1,5. Então, aqui vai ficar 1,5 vezes F1 igual a F2. Então, o que diz isso aqui? Está dizendo que a frequência 2 é 1,5 vezes a frequência 1. Ou seja, a alternativa E é a correta. Então, a B é falsa também. Alguma dúvida? Bom, então eu acho que não. Com silêncio aí, eu acredito que não. Então, pessoal, deixa eu ver se eu faço tem mais um aqui. Acho que não. Então, com isso, a gente faz a parte de engrenagens, tá? A parte de engrenagem a gente acaba aí, certo? Então, só tenham cuidado, velocidade escalar é a mesma, tá? Se tiver conectado por eixos, aí a velocidade angular é que vai ser a mesma, tá? Bom, vamos agora para a parte, deixa eu salvar isso aqui, eu vou enviar para vocês isso aqui, tá? Aqui. Vou salvar essa imagem aqui, e vou mandar para vocês ela lá no... salvar ela no Plex, tá?
Eu coloco lá no Flash pra gente. Bom, vamos abrir aqui de novo agora. E vamos fazer a parte de lançamentos, tá? A gente já viu o lançamento vertical, lançamento oblíquo e lançamento... Não, lançamento oblíquo e horizontal só. Os outros a gente já fez, já viu, então a gente não vai precisar fazer de novo, não. Deixa eu pegar aqui qual que é o caderno. Já vamos começar aqui, tá, pessoal? No lançamento horizontal, gente, o que a gente vai ver agora, parte dele, tirar só um linkzinho aqui. Ficar bonitinho aqui no título. Vou passar aqui da minha câmera também. Quase pegou, mas vamos lá. O lançamento horizontal ele tem por característica a seguinte relação. Um objeto, determinado objeto, vou colocar ele aqui, ele vai ser lançado, só que ele vai ser atirado, ele vai ser empurrado, jogado, lançado de forma horizontal, ou seja, por exemplo, ele vai ser lançado nessa direção aqui, ó. Ele vai ter uma velocidade inicial e tal, e aqui nós vamos ter o seguinte efeito, ó. A partir do momento que a gravidade começa a atuar sobre ele vai começar a cair. Claro que essa queda, eu estou fazendo aqui um pouco abrupta, tá? Quase que caindo já, mas isso aqui é só um efeito de óptica para a gente poder entender mais ou menos aí o significado para ser mais simples, tá? Então vamos desenhar aqui um eixo X e um eixo Y. Ó, vamos supor que esse aqui é o eixo X, tá? Vamos fazer para cá o eixo Y. Opa, o eixo Y e agora o eixo X. Só mesmo para encargo de simplicidade, tá? Então, esse objeto aqui, ele vai sair com uma velocidade inicial, tá? Em direção ao eixo X, tá? Uma direção vertical, desculpa, horizontal, vertical, nada a ver. Horizontal, e a partir do momento em que ele é lançado, a gravidade puxa ele para baixo, então ele vai sair primeiro com velocidade na direção de Y, tá? A velocidade inicial na direção de Y vai ser 0, e a velocidade na direção de X inicial vai ser diferente de 0, tá? Aí vai ter uma velocidade máxima e a partir do momento que a gravidade vai puxando, ele vai aí ganhando aceleração gravitacional e aí ele vai adquirindo aí velocidade para baixo. Essa velocidade vai aumentando, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter um movimento uniforme variado, tá? Um movimento uniformemente variado e a consequência do movimento uniformemente variado aqui é que a aceleração, nesse caso, ela vai ser igual a menos a aceleração gravitacional. Daí, nós vamos usar as seguintes fórmulas para calcular as distâncias. Primeiro, para calcular a altura, tá? Eu vou colocar aqui a letra Y, mas pode ser a letra H ou a letra S, tá? Se eu for usar Y como altura, então eu vou ter a altura inicial mais a velocidade inicial, só que em direção de Y, vezes o tempo, menos a aceleração, que nesse caso vai ser mais aceleração, né? Só que essa aceleração aqui vai ser a aceleração da gravidade, ou seja, G, P ao quadrado dividido por 2. Aqui vale ressaltar que essa velocidade aqui, ela vai ser nula, tá? Então, obviamente, vai dar 0 no final, você não vai precisar usar ela. Uma outra fórmula que é bastante comum é a velocidade inicial, velocidade, ela vai ser igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. E além disso,
Usando a fórmula Torricelli, a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2a ΔS, tá? É outra fórmula que a gente tem. Isso aqui para y, tá, gente? Ó, para y. Para x, ó, nós vamos usar o movimento uniforme. Por quê? Porque no movimento uniforme aqui é mais simples que a gente tem de calcular. Então, primeiro, a velocidade em x, ela vai ser igual à velocidade... Mais fácil, né? Velocidade vai ser ΔS sobre ΔT, tá? E aí, para a gente determinar de forma simples, fica x igual a x0 vezes t, tá? Ou melhor, v0 vezes t, a gente descobre aqui o valor de x, tá? O valor de x. Alguma dúvida aí, pessoal? Até aí? Eu não sei se vocês costumam, porque assim, faz bastante tempo que eu estou dando aula para vocês, e uma das coisas que eu acho estranha é que vocês, tipo, vocês passaram o dia inteiro com a câmera desligada. A sorte de vocês é que aqui no CEAF, né, a gente não tira vocês da aula. Enquanto vocês pensam um pouquinho aqui, eu vou só pegar aqui os exercícios dessa parte para a gente fazer, tá? Do lançamento oblíquo e depois do lançamento horizontal e depois do lançamento oblíquo. Eu não liguei porque ninguém ligou, né? Ficou vergonha, mas eu vou deixar ligado. É porque fica meio estranho uma aula com todo mundo, com os... Assim, vocês não perguntam, vocês não perguntam, vocês não participam. Tipo, parece que eu tô gravando um vídeo só. Aí fica meio estranho, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Então, eu vou só reescrever agora, tá? Uma forma mais simples, só pra gente analisar aqui, certo? Eu vou apagar esse que tá aqui e vou fazer de uma maneira mais simples agora pra gente clicar eu vou dar um zoom primeiro, né? Melhor, mas acho que sim. Então, de forma resumida, o que nós precisamos conhecer, saber aqui, a gente resolver os problemas no lançamento horizontal, tá? Basicamente isso aqui, pessoal, ó. Nós precisamos conhecer aqui como calcular o x e como calcular o y, tá? O x seria a distância horizontal no lançamento vertical, no lançamento horizontal, e o y seria a altura, tá? Então, é só a gente aplicar essa fórmula aqui, tá bom? Ou essa fórmula aqui, levando em consideração que nós estamos colocando o zero aqui, tá? Aqui em cima de onde o objeto é lançado. Ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero, e essa velocidade inicial, obviamente, vai ser justamente a velocidade aqui em direção do eixo x, tá? Do eixo y, ela permanece sendo igual a zero. Vamos fazer os exemplos aqui. Lançamento horizontal, vou pegar uns exercícios aqui da internet para a gente fazer, tá? E deixa aqui dar. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer são perguntas lá do site Brasil Escola, tá? Então, não são tão difíceis de fazer. Vamos lá, vamos fazer a nossa primeira questão aí. O primeiro exemplo diz assim, ó, considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10, e tendo um alcance, seria o x, tá, gente? Ó,
O alcance horizontal é de 10 metros. Então, imagina que isso aqui é o prédio, tá? Finge que isso aqui é o prédio e tal. O objeto foi lançado, aí ele vai cair aqui, tá? Ele está dizendo primeiro para a gente que a altura do prédio é de 125 metros e que o alcance horizontal foi de 10 metros, tá? Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada é de quanto? Então, vamos lá. Eu quero saber quanto que vale essa velocidade aqui. Vejam que a velocidade ela é dada aqui para a gente, ó. Mas para eu calcular a velocidade, eu sei o x é 10 metros aqui, ó. Mas para eu saber o valor dela, eu preciso do tempo. Então, eu vou utilizar essa fórmula para descobrir o tempo e depois usar a outra para descobrir a velocidade, tá bom? Então, a gente vai fazer duas contas aqui. A primeira é, nós vamos usar a fórmula do y, a altura é igual a gt ao quadrado dividido por 2, ou seja, a aceleração ao quadrado dividido por 2. Eu sei o valor do y, é 125 metros. Eu sei o valor da gravidade, é 10. O tempo eu quero determinar. Vejam que aqui eu não estou colocando eu não estou colocando g como negativo, porque eu estou considerando o zero lá em cima, tá? Caso eu quisesse considerar negativo, eu teria que colocar o zero aqui em cima, então a distância é diminuindo e aumentando o seu valor conforme o tempo, tá? Mas eu não acho tão interessante. Vamos multiplicar cruzado, então 10 vezes o tempo ao quadrado é igual a 250. Passo o 10 dividindo, então, né, vou só simplificar o zero aqui. O tempo ao quadrado é 25 e vou passar agora o tempo para o outro lado, melhor, o expoente 2 para o outro lado na forma de raiz. Portanto, o tempo que a pedra demora para cair é de 5 segundos, tá? Raiz quadrada de 25, 5 segundos. Pronto, encontramos o tempo. Agora vamos encontrar o valor de V, tá? X é igual a V0 vezes T. O X vale 10. O V eu não sei. E o tempo vale 5, tá? Bem simples, né? O número que eu multiplico por 5, que dá 10, é o número 2, tá? Então, essa é a velocidade inicial do objeto, 2 metros por segundo. E aí, pessoal, difícil? É fácil? Nossa, lembrando a fórmula e colocando certinho, fica fácil, né? Sim. Fica tranquilo. Não é tão complicado. É aquele negócio, né? Tipo, quando o professor faz, tudo é fácil, né? Pois é. Quando você vê o professor resolvendo, é fácil. Mas é assim mesmo, gente. Não é difícil, não. É fácil, tá? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais esse espaço. E aí nós vamos para o lançamento. Lançamento oblíquo, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. O objeto foi lançado do alto de um arranha-céu, cujo y, né, a altura é 320 metros, com velocidade de 15. Então, a gente tem a velocidade e tem a distância, a altura, na verdade. Esse problema é bem parecido com o outro. A gente usa a fórmula, a gente precisa, por exemplo, eu tenho uma velocidade, mas para eu descobrir o alcance horizontal, eu preciso do tempo, coisa que não é dado aqui. Então, eu vou ter que usar a primeira fórmula da altura para descobrir o tempo e depois usar a fórmula do x para descobrir o alcance, tá? Então, vamos lá, vamos descobrir primeiro a altura. Ou melhor, usar a fórmula da altura primeiro. Deixa eu aumentar essa letra. Então, a altura é igual a gt ao quadrado dividido por 2. A altura de 320 metros. Vamos usar a gravidade igual a 10. Ele não fala, mas vamos usar igual a 10. Vamos multiplicar por cruzado. Então, aqui vai dar 10t ao quadrado é igual a 640. Vamos cortar aqui o zero. Então, t ao quadrado é 64. E o número que eu levo ao quadrado, que dá 64, é o 8. Então, isso aqui demora 8 segundos, tá? E é 8 segundos de queda. Aí, para eu calcular o alcance, eu vou usar a segunda fórmula, velocidade vezes o tempo. Ou seja, velocidade é 15 e o tempo é 8. 15 vezes 8 vai dar 5 vezes 8, 40, vai 4, 8, 12. 120 metros é o alcance aqui horizontal, tá? O alcance horizontal vai ser de 120 metros. Facinho, né, gente?
Vamos agora para o lançamento oblíquo, tá, gente? Deixa eu pegar aqui as fórmulas do lançamento oblíquo, tá? Quero pegar as fórmulas resumidas também, que a gente está usando aqui. O lançamento oblíquo, ele tem uma coisa chata que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu salvar aqui uma imagem, copiar aqui. Essa aqui eu já vou salvar também. Basicamente é o seguinte, pessoal, ó, no lançamento oblíquo, é isso aí, como vocês podem ver aqui. Eu não consigo não, vou ter que fazer assim. Então, basicamente, olha o que a gente tem, tá? Esse aqui seria o mapa mental do lançamento oblíquo, tá? Posso estar utilizando aqui. Se eu fizer assim, agora foi, né? Eu vou usar assim. Aqui nós temos o mapa mental do lançamento oblíquo. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente discutir melhor sobre ele, tá? Vocês vão perceber aqui que existem alguns fundamentos importantes no lançamento oblíquo, que por muitas vezes isso ferra com a nossa vida. Por quê? O lançamento oblíquo ele tem uma característica diferente dos outros lançamentos, que é o ângulo, gente. O lançamento oblíquo é aquele que nem é lançado para cima e nem é lançado horizontalmente. Ele vai ser lançado em uma direção entre 0 e 90 graus, tá? Então, ele vai ter um ângulo aqui, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Eu vou deixar esse mapa mental também lá, disponível no Class, tá? Mas vocês podem baixar, só digitar no Google mapa mental de lançamento oblíquo, que vai aparecer para vocês essa imagem. E muitas outras aqui também. Vocês podem usar o que vocês acharem melhor, tá? Ó, Professor. Oi. A bolinha que aparece o senhor aqui para mim tá tampando o gráfico. Ah, tá. Desculpa. Então deixa eu afastar aqui, tá? Tá bem que você lembrou aí, porque eu tinha até esquecido disso. Vou afastar aqui, ó. Acho que aqui não pega mais, né? Agora dá para ver. Ainda bem que você lembrou aí que eu tinha esquecido desse detalhe do... Se bem que nem precisa estar aparecendo aí, né? Deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Agora eu não estou mais aparecendo aí. Eu posso deixar aqui sem problema nenhum. No final da aula eu me volto para ali. Mas basicamente aqui, pessoal, é o seguinte. O problema aqui do lançamento oblíquo é que nós temos o incremento do ângulo, tá? O lançamento é feito entre os ângulos de 0 e 90 graus e, portanto, a gente vai ter que fazer uso, por exemplo, de ângulos, tá? Porque a gente vai ter que calcular senos e cossenos. Lembre-se que nessa relação de triângulo aqui, quando você lança um objeto, a gente vai ter a formação de um triângulo retângulo. Mas eu vou explicar por partes. A primeira coisa que a gente precisa entender é, no estudo de qualquer lançamento e em muitas coisas da física, quais são as grandezas que nós estamos estudando? A grandeza que diz respeito à distância, tá? Que nesse conceito aqui nós usamos o nome de altura, tá? Dependendo do conteúdo vai ser profundidade, vai ser outros nomes, tá? Distância, profundidade, altura. Aqui nós vamos usar a questão da altura, tá? Altura. Outra grandeza é velocidade e tempo. Aqui nesse conteúdo, dificilmente cai a aceleração, tá? Então, raramente cai a aceleração porque não é, digamos assim, uma preocupação do lançamento estudar a aceleração, até porque geralmente a aceleração mais utilizada é a aceleração gravitacional, porque fica sujeita a essa aceleração nos objetos, tá? Então, é por causa da aceleração que eles
da gravidade, que o objeto tem a sua velocidade diminuída e tal. A gente usa a gravidade como base. Agora vamos lembrar o seguinte: primeiro, quando nós estamos estudando a altura do objeto, nós vamos levar em consideração nesse lançamento aqui um tipo de fórmula, que é o seguinte: quando eu quero determinar a altura, que eu vou chamar de y, eu utilizo a seguinte regra: ela vai ser S0 mais V0t mais 1 sobre 2 a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Fórmula do sorvetão aí, como vocês estão acostumados, usada no movimento uniformemente variado, tá? Alguns momentos aqui a gente usa notações diferentes, mas continua sendo a mesma fórmula. Semelhante no lançamento horizontal, a gente viu agora há pouco, a fórmula do GT ao quadrado dividido por 2, ela é justamente essa fórmula aqui, só que levando em consideração que a distância inicial é zero, a velocidade inicial é zero, tá? A velocidade da altura é zero. Agora aqui não, ó. A gente vai observar que a velocidade da altura não é igual a zero. Por que não é igual a zero? Porque você está atirando com um ângulo diferente de zero. Então, ele vai ter que ter velocidade para cima e velocidade horizontal. Porque se ele tiver velocidade só para cima, então é um tiro vertical. Se ele tiver velocidade só para eixo X, então é um lançamento horizontal. Então ele vai ter as duas velocidades. Quebrando o galho com o uso da trigonometria, se eu posso formar então um triângulo aqui para relacionar com isso, então eu posso utilizar aqui, ó, dado certo ângulo, se eu sei que essa é a velocidade inicial em y e que essa é a velocidade inicial do eixo x, eu posso usar a trigonometria, claro que essa aqui é a velocidade resultante inicial, eu posso usar a trigonometria. Lembre-se que seno é cateto oposto, ó, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. E aí, se você multiplicar, passar o V multiplicando, você vai ter isso aqui, ó. Tá? A velocidade inicial em Y é velocidade inicial vezes seno θ. A mesma coisa funciona com cosseno. Cosseno do ângulo, velocidade inicial em X sobre a velocidade inicial. Ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa. Se você passar multiplicando, você obtém essa segunda fórmula para a velocidade. Elas são úteis para o tratamento da velocidade inicial, tanto em x quanto em y, que são aplicadas dentro da fórmula do movimento uniformemente variado. Quais são as fórmulas do movimento uniformemente variado? S igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. V igual a V0 mais AT ao quadrado. E V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, forma Torricelli agora, tá? 2A delta S, tá? Essas são as formas do movimento uniformemente variado, em que nós aplicamos todos esses conceitozinhos que vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Eles são úteis para esse tratamento aí. Deixa eu pegar outra coisa aqui para mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu ver aqui. Só relação útil aqui antes da gente começar. Se eu quero calcular a altura máxima, eu posso usar essa fórmula aqui. Alcance máximo, posso usar essa fórmula. Tempo de subida, posso usar essa fórmula. Que os caras já colocaram a fórmula assim, para a gente decorar e chegar mais rápido nos resultados. Tá? Tem como a gente fazer com equação de segundo grau e outras formas, mas aqui já vem direto para o que a gente quer. Tá? Deixa eu encontrar uma imagem. Tem uma imagem aqui que eu quero encontrar. Ela é bem interessante. Acho que é essa aqui. Eu vou aumentar aqui o meu espaço de trabalho aqui. Vamos lá. Tá um pouco cortado algumas coisas aqui, mas eu acho que dá para entender, tá? Então, isso aqui não vai ficar legal não. Deixa eu ver se eu encontro um aqui.
só 2 minutinhos, pessoal. Eu quero pegar uma aqui que tenha todas as informações. Isso aqui é bem legal. Vocês vão ver aqui, vão encontrar algumas coisas aqui importantes, tá? Aqui tem um desenho, o cara acho que deu aula e fez isso aqui, bem interessante. Ele traz o tratamento aqui tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado. No eixo X, no lançamento vertical aqui, nós temos um movimento retilíneo uniforme. E quando se trata do movimento retilíneo uniforme, as fórmulas são diferentes, ó. Então, por exemplo, ele fez o quê, ó? Ele usou a fórmula do sorvete, fórmula clássica aqui do movimento, a equação do espaço no movimento retilíneo, tá? Uniforme. E dentro aqui, ó, observem que ele pega o S0 e passa para o outro lado. Isso aqui é o ΔS, tá? O ΔS ele chamou de alcance, e o alcance vai ser o quê? Vai ser a velocidade inicial em X, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, o alcance em X, ele vai ser a velocidade inicial em X vezes o tempo, tá? No eixo Y, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar a fórmula do sorvetão aqui, certo? Por exemplo, para a altura máxima, para o tempo máximo e tal, a gente faz algumas suposições, como, por exemplo, observe, para a altura máxima, vocês vão observar que aqui a velocidade é nula, tá? Depois que ela anula, ela vira negativa e começa a cair. Eu sei que tem muita, digamos assim, muita informação numa coisa só, por isso que a gente vai começar a fazer os exercícios agora, porque dentro dos exercícios vai ficar mais fácil eu me fazer compreender, tá? Então, vou pegar alguns exemplos aqui que a gente está fazendo agora. Aqui. Exercícios do movimento do lançamento vertical, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. Muitas áreas do conhecimento humano trabalham diretamente com conhecimentos de física, uma delas é a área esportiva. Por isso, um físico foi convocado para projetar uma rampa para lançamentos de bicicleta e foram dadas as seguintes informações. A rampa, no formato de um triângulo retângulo, deve ter 4 metros de comprimento, tá, na horizontal, e 3 de altura. Esse é o triângulo retângulo. O conjunto ciclista-bicicleta é lançado com uma velocidade inicial de 36 km por hora, com o objetivo de atingir a maior altura possível. Considerando-se que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e as informações dadas, a altura máxima atingida e as informações dadas, qual vai ser a altura máxima atingida? Então, a gente quer saber isso aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa saber é, gente, toda vez que tivermos um triângulo retângulo, que o cateto é 3, o outro é 4, obrigatoriamente a hipotenusa é 5, tá? Tu não precisa fazer cálculo. Mesmo que você faça, você vai encontrar esse mesmo resultado. A ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto, tá? E quando você fizer isso, isso aqui vai dar 19 mais 16, que dá 25. E aí você vai concluir que a hipotenusa vale 5, tá? Então você não precisa fazer. Sempre vai ser essa relação aí. Outra dica importante, se você tem um triângulo retângulo, por exemplo, o cateto aqui, sei lá, 18. Tá? Esse cateto aqui é 24. Notem que 18 é 3 vezes 6. O 24 é 4 vezes 6, tá? Então, esse aqui vai ser 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Então, é interessante essas ideias para ajudar vocês a não precisar fazer conta com alguns triângulos retângulos. Mas, isso aí a gente deixa para o professor de matemática. Vamos lá para o cálculo agora que a gente vai fazer. Outra coisa que é importante aqui nessa questão, gente, ó. Velocidade inicial é igual a 36 km por hora. Então, a gente vai transformar em metros por segundo, dividindo por 3,6, e outro lado dá 10 metros por segundo, tá? Isso aqui é interessante para a gente poder aplicar nas fórmulas como a unidade padrão, dentro do sistema internacional.
A pergunta é qual é a altura máxima atingida? Vamos aqui. Para eu saber a altura máxima atingida, eu preciso saber a velocidade inicial. Eu vou até copiar a fórmula aqui, para vocês verem. A altura máxima, tá? Vou colocar assim, ó. A altura máxima, ela é igual ao quê? Velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é a altura máxima, tá? Observem que não foi dado o ângulo para a gente, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, tem outra forma de calcular. Se vocês entrarem lá no site Brasil Escola, eles vão calcular de uma outra maneira, tá? Vai usar um monte de fórmula, vai substituir uma informação na outra, até ele calcular a altura máxima, tá? Então, o nosso fato aqui é a gente tentar usar a fórmula. Primeira coisa aqui é quem seria a velocidade inicial? A velocidade inicial, claro, em relação a y, tá? Para eu calcular a velocidade inicial em relação a y, a gente vai precisar usar algumas informações. Quais são? Primeiro, vamos usar a fórmula, né? Velocidade inicial em y, ela é igual a velocidade inicial vezes o seno de θ, tá? Isso aqui é bem importante a gente aplicar aqui. Então, quanto que vale a velocidade inicial? De acordo com o problema, 10 metros. E o seno do ângulo? Eu não sei o seno. Mas você sabe que o seno, por exemplo, do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, 3/5. Tá? 10 vezes 3 dá 30, 30 dividido por 5, 6. 6 metros por segundo, essa é a velocidade na direção de y, usando trigonometria, tá? Observem que eu não utilizei o ângulo, eu só utilizei o seno do ângulo, porque eu não precisei, porque eu não tenho, na verdade, o ângulo aqui. Outro detalhe, que está faltando para eu poder calcular a altura. Eu preciso saber mais alguma coisa? De certa forma, não, né? A gente já sabe a velocidade inicial, já sabemos como calcular o ângulo, ele está até o quadrado ali, e a gravidade que é 10. Então, vamos aplicar direto na fórmula para ver. Ó. Então, a altura máxima vai ser igual ao quê? Vamos aqui, velocidade inicial ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, vezes o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10. Ora, 6 ao quadrado é 36, 3 sobre 5 ao quadrado vai dar 9 sobre 25, dividido por 20. Agora é só a gente dividir e depois chegar ao resultado, tá? 36 vezes 9 vai dar... Não faço ideia. 9 vezes 6 dá 54. Fica 4 vai 5. 9 vezes 3, 18, 27. 28, 29, 32. E aí o restante a gente vai mudar. Divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí é só multiplicar e depois dividir, tá? Deixa eu ver aqui. 324 dividido por 500, né? 500, 2 vezes... 500. Mas deixa eu ver. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui, pessoal. Acho que tem uma coisa errada. 30 dividido para 5 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Peraí. Tem uma coisa errada aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui direitinho. Vamos lá. Velocidade inicial. Beleza, a gente calculou 2,6, né? A velocidade 3/5. Não, 10 e 3/5, né? Então, 30. Beleza, 6. Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, 6 sobre 5, tá certo? Isso aqui. Ao quadrado. 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25. E aí 6 ao quadrado 36, tá? Posso simplificar isso aqui por 2, por 4, na verdade. 36 dividido para 4 dá 9. 20 dividido para 4 dá 5. Então, ficaria 81 sobre 25 sobre 5.
Posso simplificar esse 5 com esse 5 aqui. Na verdade, posso simplificar? Deixa eu limpar isso aqui, né? Eu só estou dando uma simplificada aqui, pessoal, para ver se eu não estou fazendo nenhuma conta errada aqui. Se vocês verem que eu estou fazendo alguma conta errada, vocês avisem aí que eu vou corrigir, tá? Quando a gente não dorme muito bem, a gente fica meio leso aqui para fazer conta, tá? Então, aqui a gente vai fazer aquele processo, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 81 sobre 125. Mas aí não bate o resultado. Bom, mas deixa eu só dar uma olhada aqui. A altura é... Mesmo... Agora eu buguei, hein? A altura máxima é isso aqui, velocidade quadrada por 2. Estão vendo algum erro aí, pessoal? Se bem que se vocês tiverem aí, né? Eu estou com uma leve sensação de que eu estou sozinho. Eu tô aqui, eu tô tentando ver, mas... Eu acho que não tem. Não sei, que 81 dividido para 125 não vai dar certo esse cálculo. A altura máxima que ele vai percorrer, né? É para dar tipo 1,80. Deixa eu ver aqui. É para dar 1,80, né? De acordo com o cálculo que os caras fizeram aqui, que eu estou olhando aqui, eles usaram aqui, tal, deu 6 também, a velocidade inicial deu 6, da mesma forma que a gente fez. E aí ele pegou a velocidade 6 e substituiu. Simplesmente ele pegou e substituiu aqui, ó. Velocidade inicial. E substituiu na forma da velocidade. Velocidade, ele pegou aqui e fez... A velocidade inicial é igual a 20. Esse 20 é o... Eles calcularam a hipotenusa igual eu fiz aqui. Depois usaram a velocidade. Encontraram a velocidade aqui, usando a fórmula Torricelli. E depois calcularam a velocidade inicial, igual a gente fez aqui, desse jeito aqui. Não entendi por que deu diferente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui igual eles fizeram lá, só para ver que resultado que vai dar. Eles fizeram isso aqui, ó. Usaram a fórmula Torricelli. Velocidade de y ao quadrado mais 2a delta s. A velocidade que eu quero, a altura máxima que eu quero, né? Essa velocidade aqui tem que ser 0, porque na altura máxima ela tem que zerar. A velocidade inicial a gente calculou que é 6. A gravidade aqui é menos 10, tá? Vai ficar menos 10. E o ΔS é o que a gente quer calcular. Seria a nossa altura máxima. Então, aqui vai ficar ao quadrado, né? Então vai ficar assim, ó, 0 igual a 36 menos 20 ΔS. Aí passa para o outro lado positivo. 20 ΔS é igual a 36. Aí passa o 20 dividindo, ΔS vai dar 36 dividido por 20, tá? 36 dividido para 20 dá 1,8. 1,8 metros. Ou seja, o alcance dele, tá? O alcance final vai ser os 1,8 mais os 3 metros da rampa, tá? Ou seja, 4,8 vai ser o alcance total. Agora deve ter alguma coisa errada com essa fórmula aqui. Deixa eu dar uma olhada por que ela está errada. A altura máxima. Porque ela deveria dar certo, direto, sem precisar usar o cálculo. Mas eu já sei o que eu errei. Gente, deixa eu explicar para vocês o que eu errei nessa fórmula aqui. E já percebi o que eu estava fazendo errado, por isso que não deu o mesmo resultado, tá? Basicamente, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Eu peguei esse valor, eu peguei essa fórmula aqui, ó. Tá vendo que esse V0 sendo de 0 que é o quadrado, vocês estão vendo isso aqui? Eu já calculei aqui. Ou seja, eu estava pegando esse valor e calculando aqui dentro de novo. Por isso que deu errado. Ou seja, vou fazer aqui novamente ela, aqui do lado, só para vocês verem como seria direto pela fórmula.
Usando a fórmula do Torricelli, essa aqui, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, a gente quer saber o delta S, não é? Então, o que eles fazem? Pega esse aqui e passa para o outro lado subtraindo, tá? E pega esse 2A e passa dividindo. Só que aqui, ó, esse aqui se torna a nossa altura. Só que esse carinha aqui, ele precisa ser quem? Ele precisa ser zero. Então, vai ficar somente V 0 ao quadrado dividido por 2A igual a delta S. Só que aqui a gravidade, ela é negativa, tá? E a aceleração é a gravidade. Esse menos vai embora com esse menos. E aí nós ficamos com V0 ao quadrado sobre 2G igual à altura máxima. Só que observe, o V0 ao quadrado, eu calculei aqui embaixo. Então, é V0 em Y ao quadrado, seno ao quadrado de Y, sobre 2G. Então, eu fiz o cálculo 2 vezes seguida. Então, não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, mas, basicamente, eu só precisava ter feito isso aqui, pessoal. Ó. Bem simples, e eu fiz cagada. É só a gente ter feito isso aqui, ó. Substituindo aqui. Ó, a velocidade inicial é 10. O seno ao quadrado a gente tinha feito lá, era 3 sobre 5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, tá? Ou seja, 100, que multiplica aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, e aqui embaixo, 20. 10 dividido, 100 dividido para 20, isso aqui vai dar 50, né? 50 não, 5, vezes 9 sobre 25, posso cortar o 25 aqui, vai ficar 9 sobre 5. Se você pegar o 9 e dividir para 5, vai dar 1, e vai sobrar 4, acrescento 0, e a vírgula, 5 aí dividido para 5 dá 8, ou seja, 1,8, tá? Então é só fazer esse cálculo aqui. O que eu errei foi o seguinte, eu fiz a mesma conta 2 vezes, por isso que não estava batendo resultado de jeito nenhum, tá? Então, por isso, pessoal, que não estava batendo resultado, porque eu estava fazendo a mesma conta 2 vezes seguida, tá? Eu É só eu substituir. fiz aqui, deu 300 e sei lá o que, no caso era 1,8. 1,8. Então, tipo assim, o que eu fiz, o que eu tinha feito antes estava errado, desculpem aí, tá? É porque eu estava substituindo várias vezes a mesma coisa, então não precisava de tudo aquilo. Eu estava complicando ainda mais, tá? Então deixa eu apagar aqui e vou deixar só o fácil, tá? Só a parte direta, que é essa daqui, ó. Deixa eu selecionar aqui. Vamos deixar aqui só esse daí, tá bom? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, quando vocês forem fazer, tomem cuidado para vocês não errarem igual eu errei aqui, tá? Então, nesse caso aqui, só para finalizar a questão, né? O alcance, ou melhor, a altura máxima. Vai cair igual... lá. Esse conteúdo? Oi. Sabe que eu nem lembro, eu vou até dar uma olhada para ver quais são as questões, os tipos de questões que eu coloquei. Tá bom. Tá? Mas eu acho que as questões que eu coloquei, eu até esqueci, só vocês verem como está a minha memória, né? As questões que eu coloquei, pessoal, elas geralmente são questões mais simples. Eu acho que eu coloquei questões do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado só, tá? De lançamento, não. Eu tenho até que dar uma olhada, dar uma conferida depois. Depois da aula eu vou conferir lá quais foram, tá? Então, pessoal, mais alguma dúvida? Não. Bom, então, vamos encerrá-la por aqui hoje, tá? Eu vou estar mandando as informações tudo lá no Class para vocês, as imagens, os exemplos, tudo bonitinho, tá? Na próxima aula a gente vai começar o próximo capítulo. Se preparem, fiquem focados agora no nosso simulado. Vai estar presencial. Vocês vão se encontrar lá na escola para fazer ele, tá?
Então, O senhor não pode nem ir, né, professor? Não pode. aí eu não quero ir, não. Eu não tenho tempo pra ir, assim, tipo, só posso ir se for quarta. O senhor tá com o neném em casa, né? Uhum. Então, eu só quero ir se, tipo assim, eu só vou se for quarta-feira, tá? Mas eu não quero ir, não. Vou até falar Não, com a mas tem que Andréia. tomar todo cuidado com a sua filha, né? Por isso que aí tem que pensar bem se vai ou não. E assim, eu não quero ir, não. Eu só vou se, tipo, tiver jeito mesmo, tiver que ir. Então, deixa eu terminar de gravar.